O que te renova por dentro? Porque se você pensar, as coisas tendem a ficar desgastadas. Né? Você compra um carro novo, e aí, como já foi dito aqui alguns anos atrás, mas é inesquecível, comprar um carro novo é comprar o direito de ver aquele carro envelhecendo desde o início. Você compra um carro zero para ter o direito de ver ele envelhecendo desde o início. Desgasta. A coisa fica... Você já tem um carro, você já consertou o carro, Arnaud? Aí você teve que consertar o carro de novo porque desgastou de novo. Aí teve que consertar de novo porque desgastou de novo. A pergunta é, o que você faz quando você está desgastado? O que você faz quando você está se sentindo cansado, sobrecarregado, oprimido, desgastado, doente emocionalmente, doente na alma, doente no corpo, doente no espírito caído? O que você faz? Qual o caminho que você pega? Qual a trilha que você assume para renovar-se dos desgastes que você tem no teu casamento, porque casamento desgasta, do trabalho, porque se você tem um trabalho que é um trabalho diferente, você nem tem tanto tédio, mas se você trabalha todo dia naquele sistema, tem até um filme, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que fala aquele camarada fazendo os mesmos movimentos, aí ele fica entediado, depois ele erra e aí causa um transtorno, né? Se você faz os mesmos movimentos, faz as mesmas coisas, o teu trabalho, você pode ficar desgastado no seu trabalho, desgastado nos relacionamentos, desgastado na família, e a gente vai vendo que qual que é a intenção do pecado, se não nos desgastar, nos fazer ficar cansados, nos fazer ficar, de alguma maneira, né, sem utilidade. Essa semana, o pastor Lúcio enfrentou um desafio aqui com um negócio chamado Maquita. Irmãos, a gente tenta economizar ao máximo os dízimos e as ofertas, e aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui um comportamento de consertadores. E tem um negócio na Maquita chamado rolamento. Mas aquele rolamento não é de Deus, aquela coisa... Ele é preso num eixo, e eu estou com meu braço doendo até agora de tanta pancada que a gente deu, e foi uma tecnologia. Mas por que tem que trocar o rolamento? Isso é o rolamento de cima. O de baixo já trocamos. Mas por que tem que trocar o rolamento? Porque ele, com o tempo, com o uso, ele faz o quê? Desgasta. As coisas vão perdendo a sua utilidade com o tempo, vão ficando cansadas, desgastadas. Por exemplo, até aqui entre nós, pessoas que nem jogam mais futebol, porque estão desgastadas, não conseguem mais correr, pegar uma bola, chutar uma bola. Joelho ruim, estou desgastado. Eu não vou nem falar que torcedor do Vasco é desgastado, porque o Vasco parece que ganhou uma partida, um milagre, né, querido? Mas a gente fica desgastado quando... Agora é torcedor do Flamengo que está desgastado, né? Que está desgastado são os flamenguistas. A gente vai se desgastando com o tempo. E volta para a pergunta inicial. O que te renova? Porque se você não renovar, você vai desanimar. O que faz com que essa manutenção seja feita? Se você não trocar o rolamento, a Maquita não funciona. Se não trocar o óleo do motor, não fizer a manutenção do carro, o carro não vai funcionar. Acredita, Arnaud, se não endireitar, não funciona o carro. Não adianta reclamar, tem que endireitar. Eu também falo isso para mim mesmo, tá? E o que você faz para se endireitar? O que você faz para renovar o teu interior? E aí vem a palavra de Deus, é aí que vem a mensagem do Evangelho, e é aí que vem a direção que Deus nos dá para que você possa renovar o seu interior. O exterior vai continuar desgastado e vai continuar se desgastando, porque a gente tem um ciclo natural da nossa vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. O nosso físico já está com todo o seu curso determinado, mas o nosso interior, não. Podemos viver uma vida dentro do nosso interior, muito felizes, bem obrigado, ou podemos viver uma vida dentro do nosso interior, arruinados, continuamente desgastados. E esse desgaste, ele causa desânimo. Por isso o apóstolo Paulo ele começa dizendo, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Qual o motivo de nós não desanimarmos? Porque ainda que haja desgaste no exterior,
por dentro as coisas estão bem. Elas estão bem dentro de mim. Nem sempre quem me vê acha que eu estou bem. Porque quem me vê me julga segundo a janela que tem, que são seus próprios olhos, o seu próprio entendimento. O juízo que fazemos dos outros é o que a gente tem dentro de nós. Então não espere que você seja reconhecidamente visto como alguém bem, porque depende se a pessoa que está te vendo está bem para ela reconhecer que você está bem. Porque você pode estar bem, mas a pessoa que está te vendo não está bem, ela não vai reconhecer que você está bem. Tudo bem? Entendeu? Porque a gente só enxerga os outros por aquilo que a gente vê. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava falando para mim, de um tempo para cá, eu percebo que eu estou sendo mais respeitado. Estava conversando com isso e eu falei, não é bem assim não. É que como você está se respeitando mais, como você está bem com você, você acaba enxergando que parece que do lado de fora estão te respeitando mais. Mas na verdade é uma coisa que está dentro de você. Hoje de manhã, quem vestiu uma roupa, olhou, não gostou, depois trocou e botou outra? Muitos de nós fazemos isso continuamente, não é isso? Eu coloquei um cinto bege e fiquei pensando, mas o cinto bege, eu ia botar aquele sapato do Ravel, o tênis do Ravel. Que eu tenho igual, mas eu falei, mas eu não quero ir com o tênis do Ravel hoje. Eu fiquei pensando. E aí eu troquei na minha mente, não cheguei a colocar, e botei o tênis preto, mas vim com o cinto marrom mesmo assim. Aí cinto marrom, tênis preto, eu falei, eu negociei. Não, mas a sola dele é marrom, combina com o marrom do cinto. Quando a gente se veste para quem? Para que os outros nos vejam. Mas quando eu acho que eu não estou sendo visto bem pelos outros, quem não está se vendo bem, quem é? Sou eu mesmo. Então, se eu estou me vendo bem, eu vou achar que todo mundo está me vendo bem. Eu, por exemplo, estou me vendo muito bem com o meu cinto marrom, com o meu sapato preto, e eu acho que eu estou bonito. Agora, se eu estou, se eu não estou, se você acha isso, como é que eu vou saber? Até porque, se os teus olhos forem bons, tudo em vocês serão bons e vocês vão me achar bonito. Agora, na verdade, quem me acha feio é que está mal. Essa é a conclusão lógica. Né? Então perceba que se teu interior está bom, a tua vida vai mudar. Se o teu interior está resolvido, está em acordo com Deus, está em harmonia com Deus, está reconciliado com Deus, está debaixo desse acordo com Deus, o teu interior estando assim, as coisas vão fluir de uma maneira diferente na sua vida, embora exteriormente não mude nada. Aí alguém que está de fora fala, mas o que adianta ser cristão? Não muda nada. Você trabalha na mesma empresa que eu, ganha o mesmo salário que eu, sofre a mesma humilhação que eu, passa as mesmas necessidades que eu, e você fala, mas eu sou diferente, porque dentro de mim eu tenho um renovo, dentro de mim eu tenho uma coisa que se renova, dentro de mim alguma coisa que me faz pensar, agir, crer, ser e reagir de maneira diferente. O meu interior está sendo renovado dia após dia. 2 Coríntios, capítulo 1, um pouquinho antes, mas dentro desse mesmo contexto que Paulo concluiu, por isso não desanimamos, ele vem falando em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele diz assim, ele vem falando dos motivos pelos quais ele não desanima, os motivos pelos quais ele tem essa renovação interior. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim, Ele, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de vocês, de muitos de vocês. Então veja, uma das coisas que movimenta
E Paulo vem falando aqui no capítulo 1, depois no capítulo 2, no capítulo 4 ele vem falando da fragilidade do exterior, mas do tesouro que tem dentro, explicando por que não desanima. Então ele vem falando aqui, nesse iniciozinho, e eu pego do início para te motivar até depois de você dar uma lida nesse texto, 2 Coríntios capítulo 1, dentro dessa perspectiva, do interior e do exterior, do renovo do homem interior, do caminho que você precisa trilhar para que teu interior seja renovado, para que você entenda que Jesus é o caminho que se propõe, para que você tenha o teu interior transformado lá dentro, lá no teu espírito, que aí vai atuar na sua alma, vai atuar no seu corpo, e tudo que é mais vai ser, de alguma forma, batizado no Espírito, e vai agora viver dentro dessa nova dimensão do Espírito. Então, Paulo ele fala que a primeira coisa que nos ajuda, de alguma maneira, a renovar o nosso interior, é a ideia que está aqui no capítulo 10, olha, ele nos livrou e continuará nos livrando. São as convicções de que Deus tem poder para nos livrar do mal. Deus tem poder para nos livrar do mal. Se eu perco essa perspectiva que Deus tem o poder para me livrar do mal, aí eu vou precisar da ajuda. Alguém vai precisar me livrar. Teve uma experiência muito interessante com o povo de Israel, na época do profeta Jeremias, quando havia uma grande invasão do exército da Babilônia, e aí estava todo mundo preocupado do que fazer, para onde a gente vai, e Jeremias falou, olha, a direção de Deus é essa. Aí o povo falou, não podemos confiar nessa direção de Deus, precisamos confiar no Egito, e todo mundo foi para dentro do Egito. E todo mundo foi buscar auxílio ou foi buscar ser livre do mal a partir de uma outra proposta, de um outro caminho, de uma outra direção. A gente nunca pregou para o lado de cá, né? Vocês não são abandonados, vocês são tão importantes quanto o pessoal do lado de lá, amém, queridos? Não se sintam preteridos, diminuídos ou à margem. Vocês fazem parte do mesmo corpo, estamos juntos, tá bom? Exceto o extintor de incêndio. Fora isso, todos vocês fazem parte do mesmo corpo. Então, quando o povo preferiu, eu vou até usar o Egito do lado de cá, porque eu estava usando o Egito lá de lá. Quando o povo preferiu confiar no Egito, ao invés de fazer aquilo que havia sido dado a direção por Deus, o povo da Babilônia, que não sabia de nada, que estava lá pensando nas conquistas, pensou e concluiu, vamos invadir primeiro o Egito. Foram invadir o primeiro Egito. Quem estava lá, que tinha ido pedir socorro, quem estava lá, que tinha confiado as saídas da vida, confiado, ser livrado do mal, o povo de Israel. E foram presos junto com aquele povo que estava lá. Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Então a primeira coisa que você precisa manter no seu coração é de que Deus livra, já livrou no passado e continua livrando no presente e vai livrar você no futuro, em nome de Jesus. Não perca a sua esperança no Senhor, a sua certeza no Senhor. Não tem outro caminho, Jesus é o caminho. Se Ele não livrar, quem pode livrar? Como o Senhor? Quem é poderoso para nos guardar? Ele é quem pisa os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Objetivos, subjetivos, naturais, espirituais, financeiros, de saúde, o Senhor pode livrar, já livrou no passado e continua livrando no presente e livrará no futuro. Aleluia! A pergunta que eu te faço é, quem já recebeu um livramento do Senhor? Levante a mão aqui. Eu já recebi um livramento do Senhor. Já recebeu? Não esquece quem é Deus na tua vida. Não esquece o que Deus fez na sua vida. Não esquece quem é Deus. Porque uma das estratégias de Satanás é te fazer simplesmente esquecer ou desviar o caminho. Uma vez, há muitos anos atrás, talvez há mais de 30 anos atrás, 35, chegando aos 40, pastor Paulo César Brito pregou sobre os desviados de coração. E ele falou sobre as cartas náuticas. E ele falou que no passado não tinha GPS, não tinha essas coisas todas. Acho que na época também não tinha, né? Não tinha os equipamentos, não tinha GPS quando ele pregou essa mensagem. Mas ele falou da carta náutica. E ele fala o seguinte, para eu chegar daqui ali na Sofia, eu preciso traçar uma reta. Mas se aqui a minha reta desviar 0,0001 da minha meta, no início, eu não vou nem perceber, eu vou achar que eu estou indo no caminho certo, mas com o passar do tempo, com a caminhada, sem perceber, eu estou me desviando do alvo, porque aquele pedacinho mínimo
ele vai criando um ângulo maior à medida que eu vou me afastando do ponto de partida. Então, cuidado, você que já foi liberto, livre pelo Senhor, para que no seu coração não haja o mínimo detalhe. Porque Deus quer trabalhar contigo nos mínimos detalhes. Um detalhe pequeno pode desviar o teu coração e você nem perceber. Mas lá na frente você não vai chegar no alvo. E você vai ficar procurando, onde é que eu estou? Não era aqui que eu queria ter chegado. O que eu fiz da minha vida? Não era isso que eu queria ter conquistado. Não era isso que eu queria ter sido. Não era isso que eu queria ter feito. Mas como é que eu faço? Glória a Deus, porque o Senhor restaura e renova nossos corações. E não importa onde você está, Ele te traz de volta para o caminho. A primeira coisa que você precisa entender para não desanimar dentro do seu interior é que o mesmo Deus que livrou no passado continua livrando no presente. A batalha, a briga, a guerra é para que você não acredite nisso e que você procure outros caminhos. Outros caminhos. Desvie de rota. O segundo ponto que eu quero falar é aqui no versículo 10 ainda. Ele nos livrou, continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Os flamenguistas agora estão colocando a sua esperança em Jesus. Eu acho isso digno. Eu acho isso fantástico. Aleluia. Pena que não é o Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você confia? Você já teve algum problema aqui de alguma máquina, algum equipamento que desgastou e você levou para algum lugar para consertar? E a primeira pessoa diagnosticou, tem que trocar aquela correia ali. Aí você troca e o problema continua. Aí você fala, esse diagnóstico não foi legal, esse conserto não era o que tinha que ter sido feito, gastei dinheiro à toa, vou levar numa outra oficina. Aí você leva numa outra oficina, o outro mecânico fala, não, tem que trocar aquela peça ali. Você vai lá e compra e troca a peça e o problema continua. O desgaste está lá, o barulho está lá. Aí você agora já foi em um, já foi em outro, aí vem alguém para você e fala, conheço um mecânico. E aí você pega e você fala, agora eu confio. Esse aqui vai fazer. E aí, curiosamente, deve ser o cara mais caro, né? A loja mais cara, a oficina mais cara, o resultado mais caro. E aí você confia. A pergunta é, para cuidar do teu interior, para tirar o teu desgaste, para trazer o renovo, em quem você coloca a sua confiança? Deus te fez corpo, alma e espírito. O espírito caiu e Deus então promoveu todo esse processo de restauração do teu espírito para te reconciliar. É o ministério de reconciliação do Espírito Santo de Deus para trazer essa harmonia, para trazer esse acordo entre você e Deus, entre você e a vida. Porque Deus é vida. Agora, em que você coloca a sua confiança? Há pessoas que colocam a confiança no cônjuge. Há pessoas que colocam a confiança no emprego, na aplicação que tem, no governo. Há pessoas que colocam a sua confiança nas propostas que ouviram de alguém. Há pessoas que colocam a sua confiança no acordo que foi feito com alguém. Não, a pessoa vai fazer aquilo. Em quem você tem colocado a sua confiança? A palavra de Deus fala que só existe um caminho para que você coloque a sua confiança, e esse caminho é o Senhor. Jamais te abandonará, jamais te deixará. Jeremias chega a dizer o seguinte: maldito é o homem que confia no homem, vírgula. Não é para você ficar desconfiando das pessoas, mas há uma maldição para aqueles que confiam no homem, no sentido de que eles possam salvar. Maldito é o homem que confia no homem, que faz desse outro homem mortal a sua salvação. E o contexto é exatamente isso. Olha, não vai dar certo, não vai ser bênção se a gente confiar no Egito para nos salvar. Quem tem que nos salvar é Deus. E então, em quem você tem colocado a sua confiança, a sua expectativa, investido o seu dinheiro, o seu tempo, a sua atenção, para que esse desgaste que todo mundo tem, não tem como fugir disso,
E que o apóstolo Paulo fala, por isso não desanimamos, porque ainda que haja o desgaste, a gente se renova interiormente. Então a perspectiva é renovar o interior, e dentro desse contexto ele nos livrou, continuará nos livrando. E a pergunta é, em quem eu tenho colocado a minha confiança? Porque é uma batalha do inimigo para que você não coloque a confiança no Senhor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E aí a gente ajuda ele com a nossa pressa. E a gente ajuda ele com a nossa ansiedade, com o desejo de que as coisas se resolvam mais rápido, na velocidade 5G. E aí quando a gente vem para a igreja, ou vem para a casa do Senhor, ou vem para a presença de Deus, e a coisa demora, você então começa a querer confiar em alguma outra coisa, porque está demorando. Me lembra logo de Saul, que estava esperando Samuel chegar. Vocês lembram desse texto bíblico? Lembra? Samuel falou, espera, não faz sacrifício não, eu vou chegar, vou sacrificar. E o povo estava lá num morro esperando a batalha, o tempo certo. E aí Saul, que era rei, ficou em Samuel. 1 Samuel, capítulo 12, 13, 14, 15, por ali, né? Aí o povo começou a se dispersar, cada um começou a fazer uma coisa diferente, a ir embora. Saul ficou nervoso, falou, como é que eu vou vencer a batalha se os exércitos estão indo embora? Mas Samuel havia dado uma palavra de Deus, espera! Mas Saul ficou ansioso, quis pressa. E falou, Samuel, está demorando, não está resolvendo. E ao invés de confiar no Senhor, que estava demorando, mas seria a solução, Saul preferiu confiar em quê? Nos seus próprios exércitos. Fez logo o sacrifício de qualquer jeito. Deixa que eu resolvo. Ao invés de esperar pelo Senhor, ele falou, quem vai resolver sou eu. E nisso que ele fez isso, a semelhança do que lemos em Tiago, ele perdeu a solução que estava vindo da parte de Deus para a vida dele. Em quem você coloca a sua confiança? É bom que você seja bom, mas isso não é a solução para a sua vida. A sua solução está em confiar no Senhor, em sossegardes. Aí está a vossa força, diz o profeta Isaías. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? Então a batalha é para que você não confie. E a pergunta que Deus faz para você é, você tem colocado a sua confiança em mim? Assim diz o Senhor. Ele quer que você confie nele. Não é confiar na instituição chamada igreja, não é confiar no profeta chamado pastor, é confiar em Deus, que Ele é o Senhor, e Ele é quem vai tratar com você. É Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus quem se manifesta, é Deus que resolve. Ele é o único caminho, Ele é a solução. Caminhando para o final. Terceiro ponto. Ele nos livrou, 2 Coríntios capítulo 1, verso 10. Ele nos livrou, continuará nos livrando. Então a primeira ideia é que o mesmo Deus que nos livrou no passado vai continuar nos livrando no presente. Segundo ponto é nós colocarmos a nossa confiança em o Senhor. E agora, a terceira ideia é enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. É assustador, porque tem gente que não acredita mais que oração ajuda. Semana passada eu estava aqui na porta da igreja, conversando com alguém, estava ali o House, aí passou uma pessoa em situação de rua junto com a sua família. E ele passou despretensiosamente, mas quando viu um movimento, eu só estou olhando ele, né? Ele está vindo com a família assim, e andando despreocupado, um cara boa gente, sabe? Mas andando assim, viu que não tinha ninguém. Aí ele falou, o que é isso aí, hein? Aí o House falou, é igreja. Ah, então me dá uma doação, por favor. Me dá uma comida, me dá uma cesta, me dá uma bolsa, me dá alguma coisa. Qualquer coisa eu quero, a igreja eu quero. Aí o House deu uma titubeada, aí eu fui lá, falei, não, a gente não tem não. Ah, então tá, então ora por mim. Já que tu não tem o que eu quero, então pelo menos ora aí. Nem mesmo aqueles que estão vivendo uma situação de total ausência nas suas vidas conseguem acreditar que Deus pode mudar e pode ajudar através da oração. E ele falou o nome das 4 pessoas. Ora, aí eu fui lá e repeti os 4 nomes. Ele parou, opa, como assim? Eu falei, eu vou orar por você. Agora eu já esqueci, mas na hora eu orei. Esqueci os 4 nomes.
E ele ficou impressionado, porque eu falei, eu vou orar e Deus vai agir na sua vida. Sabe, queridos, uma das coisas que a gente precisa entender é que as nossas orações ajudam. As nossas orações ajudam. As nossas orações ajudam. Aleluia! O inimigo vai querer dizer que não ajuda, que não adianta. Vai querer te desanimar para orar. Ah, eu vou entrar lá terça-feira para quê? Na live de oração. Já estou orando e não tenho resposta. É a pressa, é o tempo, né? É o 5G que você quer que Deus te responda, que você não coloca confiança nele só durante um tempo. Quando vê que demora, quer procurar confiança em outro canto. Amado irmão e irmã, a você que está aqui comigo nessa manhã, a você que está aqui no Ministério Palavra da Verdade, se você crer no poder da oração, a Bíblia fala que ainda que a sua fé seja pequeníssima, ela produzirá um efeito enorme na sua história. O apóstolo Paulo sabia disso, e ele fala, eu não estou desanimando, porque tem gente me ajudando, orando pela minha vida. Se você olhar o contexto anterior, ele está falando, olha, eu estou tendo problema, eu estou tendo tribulação, eu estou tendo angústia, eu estou me desgastando. Ele fala isso no capítulo 1, conclui lá no capítulo 4, mas ele fala, tem gente me ajudando em oração. O papel da igreja é orar pela sua vida, e nós oramos pela sua vida. Talvez uma das mais importantes e principais missões da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nos dias atuais é orar por você, para que você receba a ajuda de quem é capaz de te ajudar. Mas às vezes a gente nem está animado mais em pedir oração, não é? Quantas vezes aqui, não sei se aconteceu com você, mas você está duro, está sem grana, está sem dinheiro, e aí você vai para o irmão, ô irmão, eu estou sem grana e tal. Você chega assim para um cara boa pinta, com aparência de rico, tipo o Ravel, e fala, ô Ravel, tudo bem? Eu estou assim, na expectativa de que ele vai puxar aquela nota de 200 que só ele tem, que ninguém mais da igreja tem aquela nota de 200. Tem nota de 200 aí, Ravel, para mostrar? Não, também não. Alguém tem uma nota de 200 aqui, irmão? Alguém sabe que existe uma nota de 200? Existe uma nota de 200, tá bom? Eu já vi uma ou duas vezes na minha vida. Alguém tem ela aí? Não, né? Não, não imprimem muito por causa da inflação. Então, aí alguém chega para o Ravel e fala, ah, Ravel, eu estou sem grana e tal. Aí o Ravel fala, tá bom, então, deixa eu orar por você. A pessoa, ah, tá, então ora aí. Porque no fundo, não tão no fundo assim, mas no raso, o que a pessoa queria? Porque ela entende que a ajuda dela é uma ajuda exterior. A ajuda interior não vai mudar nada. É trágico quando a gente vai e percebe que há uma mudança do rumo da atividade da igreja, que sai da oração e vai para a atividade social. Eu sou 100% favorável das atividades sociais. Aliás, eu estudei sobre isso, sobre as ciências sociais. E precisamos sim agir em prol e em favor da sociedade, mas o papel da igreja não é apenas dar arroz e feijão. Nós damos, já demos, continuaremos dando e faremos isso no futuro. Amém, queridos? Mas não adianta nada você encher a barriga de uma pessoa, porque aquela comida que ela come não sustenta, não satisfaz a vida dela. Tem algo que só a igreja pode dar. E não é através de alguma coisa que você compra no mercado. É através da tua oração. É através da sua ministração. É através do seu amor. É através do seu cuidado que você faz na vida de uma pessoa. Então, a oração ajuda. A oração resolve. A oração move a mão que move a mão do mundo. A oração, ela traz uma significância impressionante em nossas vidas. Então, o meu clamor, ou a minha palavra, ou a minha exortação é: continue crendo no poder da oração. Amém, querido? Não desanima quando a ajuda que te propuserem for orar. Porque quando alguém ora por você, alguma coisa está acontecendo. O apóstolo Paulo sabia disso. Vocês nos ajudam nas nossas orações. Como é que alguém vai ter alguma força ou algum poder de mudar o teu interior? Às vezes você está sem dinheiro, mas a tristeza que aquilo promove é no teu interior. Às vezes você está sem relacionamento, mas a tristeza que aquilo promove está no teu interior. Se alguém está sem dinheiro, você vai lá, pega uma nota e ajuda. Mas se alguém está sem relacionamento, você vai querer casar com aquela pessoa para te ajudar? Não, vou casar para te ajudar. É isso?
Nós não conseguimos ajudar as pessoas nas necessidades que elas têm. Mas nós temos alguém que é poderoso e muito maior do que nós, que vai lá dentro do interior. E ele se move através das nossas orações. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. E para terminar, chama os irmãos do louvor. Versículo 11 diz assim: enquanto vocês nos ajudam, 2 Coríntios 1:11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. O que você ganha, ou a oração que você tem como resposta, ou a solução que Deus te deu, todo mundo precisa ficar sabendo. Você não pode ter vergonha de contar o que Deus fez na sua vida. Você não pode ficar preocupado de dizer o que vão achar de você. A coisa mais interessante que eu ouvi no testemunho aqui dos irmãos do Ministério de Evangelismo é que as vidas que eles abordaram, as pessoas com que eles falaram, com certeza receberam uma palavra, receberam uma semente. Mas cada um dos irmãos que foi, a Jaqueline falou isso, a Márcia falou isso, o Kellyson falou isso, sentiram satisfação dentro do seu coração, pelo simples fato de falar, de dividir. Quando nós falamos daquilo que nós temos, nós ganhamos. Quando você fala daquilo que você tem e você ora para que alguém tenha aquilo que você tem, há uma liberação sobrenatural dos céus. E o nosso Deus, ele é glorificado. Não pare de falar do que Deus fez na sua vida. Conta as bênçãos, dize-as quantas são. Conta para todo mundo, vai contar ao mundo o que Jesus por ti um dia fez. Conta para os outros do amor de Deus que te alcançou. Fala daquilo que você viveu, daquilo que você experienciou, das respostas que você tiveram. Irmãos, quando o médico bateu na minha perna e falou: Ângelo, você está bem na fé? Eu falei: estou sim, doutor Feliciano. E eu vou lá na médica agora, dia 17, que ela não me deu alta. Que ela pediu para ver de novo o resultado dessa tomografia. Ele bateu na minha perna e falou: você está com fé? Eu falei: estou sim. Ele falou: pois é, os seus 2 nódulos desapareceram. E eu falei: glória a Deus. Doutor, você viu? Eu fiz assim mesmo, queridos. Olhei nos olhos dele, apontei-lhe o dedão e falei: você viu o milagre do Senhor aqui, na sua frente. E ele falou assim: não acontece. Eu falei: não acontece não. Foi Deus, é Deus. E acabou. Você não tem que se envergonhar, se limitar pelos seus medos, o que vão pensar, o que vão dizer. Aquilo que está dentro do seu interior precisa ser conhecido pelos outros, precisa ser dividido com outros. Por que o evangelismo é tremendo, é maravilhoso? Porque você divide o que está dentro de você com outra pessoa. Se ela vai receber ou não, não cabe a você fazer esse convencimento, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas com certeza você ganha, porque você divide aquilo que Deus fez com você. E quando eu divido o que Deus fez comigo, é bom demais.